pessoal, meu nome é Rafael Wendel Pinheiro, né? Meu blog é rafaelwendel.com e eu estou iniciando aqui agora uma pequena série de videoaulas ensinando a trabalhar com o Doctrine em PHP. Bom, para quem não conhece, né, o site oficial do projeto aqui é o doctrineproject.org e o Doctrine é uma ferramenta utilizada no PHP responsável por fazer todo o trabalho de mapeamento objeto relacional, ou seja, criar uma camada de persistência, né, entre a aplicação PHP, a aplicação orientada a objetos e um banco de dados relacional ou objeto relacional, certo? Então, para acompanhar as videoaulas, entre no doctrineproject.org e faça o download do Doctrine, certo? Eu já tenho baixado aqui o Doctrine, vou só extrair os arquivos dele. Tá aqui. E aqui no meu NetBeans, que é a ideia que eu vou utilizar para desenvolver essas videoaulas, eu já tenho um projeto chamado Doctrine. E aqui no meu banco de dados MySQL, eu já tenho um banco de dados também com o nome Doctrine. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é copiar a pasta Doctrine, né, versão 1.2.3 para dentro do meu projeto Doctrine, né, que está lá na minha pasta raiz do servidor do WAMP. Então vou copiar aqui, colar aqui para dentro da pasta do meu projeto. Então, se você entrar aqui, vai verificar que agora a minha pasta já está criada aqui. Então o meu framework para poder fazer o mapeamento objeto relacional já está aqui dentro do projeto, certo? Então, vindo aqui no banco de dados, vamos criar uma tabela. Vou dar o nome da tabela de carro e vou colocar aqui 3 atributos. Então, a tabela de carro, chave primária de carro e mais 2 atributos, nome e marca. Vou executar aqui e a minha tabela está criada. Certo? Então, a gente vai fazer o mapeamento do nosso aplicativo PHP com esse banco de dados, né? E fazer o mapeamento dessa tabela aqui para poder, né, ver como funciona o Doctrine. Fechando aqui. Voltando aqui no projeto, né, já está meu arquivo index criado. Bom, eu vou criar duas pastinhas aqui, né, no meu projeto PHP. Então vamos criar um diretório de models, onde ficarão as minhas classes, né, e todo o mapeamento e os arquivos que o Doctrine gera ficarão aqui dentro desse models. E vou criar aqui também um diretório, né, onde ficarão os nossos documentos HTML. Vou dar um nome aqui de site. Certo? Então a estrutura de diretórios aqui está criada, né? Framework, os modelos, onde ele vai criar os arquivos de persistência com o banco. E aqui a pasta de site, onde ficaram os arquivos HTML. Certo? Aqui dentro de models agora a gente vai criar um arquivo PHP chamado Bootstrap. Né? Esse arquivo aqui é que ele vai instanciar, né, já carregar todas as classes do Doctrine, todas as classes necessárias. Bom, eu já estou com o código aqui previamente criado. Eu vou colocá-lo aqui e vou disponibilizar, né, esse código aqui no meu blog. Então não se preocupe com isso, que vai estar tudo explicadinho aqui. Então esse aqui é o código. Bom, é aqui também onde a gente coloca, informa para o aplicativo o usuário, o nome e o banco de dados que a gente vai utilizar. Então aqui no MySQL eu estou logado com o usuário Rafael, certo? Então vou alterar aqui o usuário para Rafael.
a senha 123456 e o banco de dados Doctrine, esse banco de dados que a gente criou com a tabela de carros. Vamos salvar esse aqui e vamos criar outro arquivo aqui dentro do Models chamado build traço models, né? Vai ser o arquivo que vai executar e criar as classes modelos do meu banco de dados. Vamos clicar em finalizar, apagar todo o código, e esse código também eu já tenho ele previamente criado aqui, certo? E vou disponibilizá-lo também no blog. Bom, aqui então ele vai fazer um record daquele arquivo bootstrap.php, certo? Dentro da própria pasta models, ele vai criar os modelos e ele vai fazer um try catch aqui, né? Caso ele não consiga carregar o pacote de modelos, ele vai dar um erro, exibir para mim uma mensagem na tela falando que houve uma falha ao gerar os modelos, certo? Então vou salvar esse arquivo aqui também. E o que a gente tem que fazer agora é executar a partir do navegador esse arquivo build models strap, né? Para ele executar o bootstrap e poder gerar todos os arquivos modelos lá, todas as classes, né? Fazer o mapeamento objeto relacional. Então vou voltar aqui no navegador e vou executar aquele arquivo. Então aqui, ó, Doctrine models buildmodels.php. Vou executar e ele vai falar aqui, ó, modelos gerados com sucesso. Então, voltando aqui, vocês vão ver que ele vai ter criado um novo diretório chamado generated, com uma classe base aqui dentro, e também vai ter criado a classe carro. Bom, qualquer tipo de método ou atributo que a gente for criar, né, manualmente, a gente vai colocar dentro dessa classe de carro, certo? Essa classe base carro aqui tem algumas informações importantes aqui a respeito da tabela do banco, certo? Mas aconselho a nunca, né, fazer alterações manuais nela. Se quiser alterar alguma coisa, altere nessa classe de carro, porque essa classe de carro é uma classe que estende a base carro. Certo? Então, com os modelos gerados aqui, na próxima videoaula a gente implementa os métodos para poder salvar, né, e cria o HTML aqui dentro da pasta site para poder efetuar os testes, certo? Então, te aguardo, até a próxima, até mais.